Olá, a nossa rúbrica semanal de hoje sobre a situação sociopolítica na Guiné-Bissau incidirá sobre os quatro grandes assuntos, nomeadamente a questão da nomeação do novo chefe de Estado-Maior particular de Umaru Sissoko Embalo, a avaliação do mês do governo liderado por Geraldo Martins e a questão das trafúrias do Procurador-Geral da República, Bacary Biaye, e, por fim, a atuação dos deputados na Assembleia Nacional Popular. Desde logo dizer que a nomeação do novo chefe de Estado-Maior particular de Umaru Sissoko Embalo é manifestamente inconstitucional, ou seja, não tem qualquer tipo de base, suporte ou acolhimento no nosso ordenamento jurídico. Esta figura não existe, não obstante as tautológicas e inúteis justificações que Umaru Sissoko tentou fazer para justificar o injustificável. Mas nós sabemos que Umaru Sissoko Embalo tem grandes dificuldades de conviver com a legalidade, de conviver com aquilo que são os preceitos constitucionais. Tanto que, por esta razão, desde quando da sua entrada, ele manifestamente violou a nossa Constituição. Começou desde logo da forma como ele tomou o poder. Não respeitou as formalidades constitucionais que se exigiam para quem vai ser presidente da República. Mas mesmo assim nós vemos que o Umaru Sissoko Embalo criou figura de vice-primeiro-ministro que também não existe no nosso ordenamento jurídico. Mas não ficou só por aqui. Foi ainda mais longe de expropriar os nossos recursos nacionais sem consultar a Assembleia Nacional Popular, mas fazendo isso unilateralmente, consultando só algumas pessoas restritas do seu círculo de confiança. Mas o Umaru Sissoko Embalo não ficou também só nestas tremendas violações. Foi ainda muito mais além. Trouxe as forças estrangeiras no nosso país sem consultar, mais uma vez, ninguém. E tudo ele ficou impune perante toda esta situação. Agora voltou novamente a criar esta figura aqui de vice-chefe de Estado-Maior, como se já não tivéssemos o chefe de Estado-Maior da Armada, neste caso o general Biaye Nantan. Mas vou-vos responder porque que o Umaru Sissoko Embalo inventou esta figura do chefe de Estado-Maior particular do Presidente da República. Isto porque nós sabemos que o Umaru Sissoko Embalo, apesar de todas essas ilegalidades, essas inconstitucionalidades que ele cometeu nestes aproximadamente 4 anos, tinha sempre o beneplácito dos próprios militares. Esta é a razão pela qual ele sentiu-se que está acima da lei para fazer aquilo que lhe dá na gana. Mas essa situação mudou-se. Mudou-se por quê? Porque com as eleições legislativas ele tentou todos os meios aliciar os militares, aliciar a classe castrense e com alguns de políticos, de forças políticas no nosso país, e ele não conseguiu. Chegou esse alarme vermelho. Ele percebeu que já não tinha a colaboração dos militares tal como costumava ter. Esta é a razão pela qual ele entrou em pânico. Porque se nós vemos este comportamento do Umaru Sissoko Embalo, é praticamente similar a naquilo que dos conselheiros que ele nomeou ainda recentemente, equiparando-a com figura de primeiro-ministro e também dos ministros. Isto porque ele não ia fazer isto. Mas tão simplesmente, como não lhe foi dado aquelas pastas de soberania, nomeadamente pasta do Ministério dos Estrangeiros, Ministério da Defesa, Ministério do Interior, que ele implicitamente reclamava, como o PAGC ou a coligação do PA e Terra não lhe conferiu esse privilégio, razão pela qual ele nomeou, enfim, os conselheiros que, enfim, albergou lá no seu palácio para fazer sombra, com alguns apeliram como sendo governo sombra, que para mim esses conselheiros não vão dar em nada, não têm qualquer tipo de peso ou expressão política e vão reduzir só a barricar ali na presidência e fazer conspiração contra o atual governo, tão simples quanto isso. Mas foi a mesma tática novamente que o Umaru Sissoko Embalo decidiu optar fazer.
porque ele já perdeu a confiança dos militares, através dos resultados que vieram dos cortejos, mas acima de tudo também pelo facto de que foi retirado o tapete por aquilo que se veicula por Biaga Nantam, que não aceitou cair no engodo de aliciamento para falsificar os resultados eleitorais. Razão pela qual ele percebeu que ele já não tem apoio dos militares. Ora, não tendo apoio dos militares e o facto do PAGC conseguir entrar no governo, estar neste momento no poder, o Umaru Sissoko Embalo, porque ele também sabe até que ponto o PAGC é capaz. Ele ficou em pânico, entrou num estado de desespero. E este estado de desespero que levou-lhe a nomear este novo chefe de Estado-Maior particular, que, enfim, que não existe no nosso ordenamento jurídico, não obstante aquilo que ele disse para consultar no Google. Mas será que nós agora temos que ficar a consultar o Google? O Umaru Sissoko Embalo tem simplesmente que respeitar a legalidade e respeitar as regras democráticas. E mais, mesmo que essa figura existisse, o Umaru Sissoko Embalo, em termos da Constituição, não podia nomear nenhum chefe de Estado-Maior sem primeiramente ter o aval do governo. Ou seja, de acordo com a nossa Constituição da República, o chefe de Estado-Maior da Armada é nomeado sob proposta do governo. Isto é o que está disciplinado no artigo 68, número 1, a linha O. Ou seja, isso devia ser um impulso, uma iniciativa particular do governo. O que não aconteceu. Isto eu estou a falar mesmo se existisse esta figura. Mas não existe. O que não existe, nem sequer nós vamos falar sobre isso. Essa questão, do ponto de vista jurídico, fala-se de nulidade. Nulidade é um ato que nem sequer deveria existir e nem sequer poderá ter qualquer tipo de efeito jurídico na ordem jurídica, etc, etc. Por isso, como eu disse, essa nomeação é uma nomeação que não tem qualquer tipo de base, fundamento na nossa Constituição da República. Mas o Umaru Sissoko Embalo sempre habituou-nos a essas violações, a esses ataques à Constituição, a essas usurpações de poderes e de inventar coisas que não deve inventar. Nem sem razão, um dos deputados, José de Gabo, dizia que o Umaru Sissoko Embalo pisa na Constituição da República de Guiné-Bissau. E eu diria ainda muito mais. O Umaru Sissoko rasga diariamente a nossa Constituição aos olhos de todos nós. Mas há de chegar o dia que o Umaru Sissoko Embalo tem que ser travado, tem que respeitar a Constituição. Porque essas interferências que está a fazer, essas invenções que está a fazer, esses condicionalismos que nós sabemos que ele está a tentar fazer, é um ato de desespero. Porque o Umaru Sissoko Embalo já praticamente não tem poderes e não vai conseguir fazer nada. Mesmo quando já se auto-intitulava ou achava que ele era o chefe único da Guiné-Bissau, não conseguiu materializar nada dos seus intentos maléficos que ele tentou, enfim, implementar na Guiné-Bissau. Vamos começar rapidamente. O Umaru Sissoko Embalo tentou mudar a Constituição da República. Não conseguiu. Não obstante todas as manobras que fez, não conseguiu mudar a Constituição da República. O Umaru Sissoko Embalo tentou prender Domingos Simões Pereira. Não conseguiu prender Domingos Simões Pereira. O Umaru Sissoko Embalo tentou, a todo custo, para adiar as eleições, muitas manobras, não conseguiu mudar a regra do jogo. Neste caso, foi forçado a ir para as eleições. O Umaru Sissoko Embalo tinha este propósito, condicionar o governo, e não está a conseguir. E para não falar de muitas outras tentativas, mesmo quando tinha, entre aspas, mais poder, não conseguiu, não é agora que ele vai conseguir. Mas é um alarme para ele, porque ele sabe que, com estas situações, com essa aparente virada dos militares de tirá-lo do tapete, ele sabe que nas eleições presidenciais, daí que não vai conseguir mesmo fazer nada. Porque tinha aquela ideia, ou pelo menos no seu subconsciente, de julgar que poderia aliciar os militares para falsificar os resultados. Ora, se não conseguiu isso na legislativa, não é nas eleições presidenciais, já com o PAGC instalado no poder, não vai conseguir. Ou seja, o Umaru Sissoko Embalo está numa rampa deslizante para a sua queda definitiva. E não tem outra manobra. E quanto mais vai esticando corda com essas situações, pior ainda vai ser. Por quê? Porque ele só tem que cingir e respeitar a Constituição da República.
Mas não é isso que nós temos estado a ver. Ele está a tentar mostrar a ideia de que tem poder. Isso, o Marcelo Coimalo, na boa da verdade, já não tem poder. Limita simplesmente a acatar e a respeitar a nossa Constituição da República para assim minimizar os efeitos, enfim, mais drásticos que poderá lhe acontecer. Isto é um conselho que eu vou agora lhe dar. Voltando agora para o governo, esta situação e também falar da atuação do governo, desde logo dizer também que a atuação do governo nestas semanas, vou usar novamente a mesma expressão que eu dizia quando na formação do governo, a avaliação aqui que vou fazer é uma avaliação tangente. É claro que o governo começou mal, mas depois, enfim, tentou acertar os passos e fez ali, tomou algumas medidas corajosas que são de aplaudir, nomeadamente baixar o preço do arroz, enfim, que é uma medida muito importante e determinante, mas também baixar o preço do combustível. Agora fala-se da possibilidade também de baixar certos alimentos básicos, essenciais na dieta dos guineenses e também do próprio pão em especial. Tudo isto é bom. Mas isso só não é, para mim, a meu ver, não é aquilo que se espera do governo. O governo tem que fazer mais. Sobretudo, ter mais autoridade governativa. Isso é mensagem para Geraldo. Geraldo tem que ter mais autoridade para, enfim, governar o país e controlar e ter uma coordenação. Aparece uma descoordenação e tem havido até mal-entendidos, essa questão das nomeações de pessoas que estão a nomear cafetos amarelos, para ter muito cuidado. Eu não vou aqui alongar muito nessa questão, mas simplesmente dizer que o Umaru Sissoko Embalo, tanto o Umaru Sissoko Embalo como pessoas de Maré são pessoas tóxicas, que o povo guineense não quer nada associado a eles na governação. E quanto mais distanciar do Umaru Sissoko Embalo e distanciar de Madem, é melhor. Este governo só tem a ganhar distanciar dessas do Madem e também, sobretudo, do Umaru Sissoko Embalo, porque são pessoas tóxicas. E à medida que vai fazendo colação a essas figuras, o governo vai sempre prejudicar. Vai sempre ser prejudicado. E eu também tenho que aplaudir aqui a decisão de não voltar no Conselho de Ministros, não voltar a ser realizado na Presidência da República. Isto é muito bom, mas tem que ser mais corajoso. Nem ficar naquelas formalidades com o Umaru Sissoko Embalo, como, pronto, nós temos estado a ver. Eu já disse noutros vídeos de que Geraldo Martins, para não estar a ir constantemente ao aeroporto, e muito menos levar muitos ministros a acompanhar Sissoko. Sissoko viaja muito. Quer dizer, vão ficar a passar tempo a ir ao aeroporto, ida e volta e enfim, juntar tanta caravana. Para quê? Manda um assessor ou, enfim, um secretário de Estado para ir acompanhá-lo. Não faz esse papel. E depois, o Umaru Sissoko insulta-vos e, consequentemente, o povo da Guiné. Porque da outra vez estiveram lá no aeroporto e ele está a falar, a desqualificar-vos de serem velhos, nomeadamente o senhor primeiro-ministro Geraldo Martins e também a ministra Adia Tunandigna, de considerar-vos tipo velhos, etc, etc. Quer dizer, não tem que permitir isto. Para já o Umaru Sissoko Embalo não sabe, gosta de querer dizer, achar que tem sentido de humor e não tem sentido de humor, porque o sentido de humor normalmente é de pessoas inteligentes. Mas o humor que o Umaru Sissoko Embalo tenta dar, ou tenta fazer, é mais de insulto, de desqualificação, de tentar humilhar. Foi o que aconteceu ali no aeroporto. Isso é uma vergonha para nós, povo guinense. Não aceitam isso. E o Umaru Sissoko Embalo não sabe que até questão de idade não deve desqualificar. Hoje se fala questão de idadismo. E isso tem grandes implicações, essa coisa de não discriminar ninguém, independentemente da idade que a pessoa tem. Agora, desqualificar pessoas pela sua idade, isso até insulta muitos velhos guineenses que nós temos. A nossa sociedade é uma sociedade que valoriza aqueles que são mais velhos. Agora, o Umaru Sissoko Embalo não é obrigado a respeitar os mais velhos, mas, por favor, que tenta ter mais contenção. Mas isso tudo impõe-se a autoridade por parte de Geraldo Martins. Não é para rir, porque a partir do momento que o Umaru Sissoko Embalo está a falar e vocês estão a rir, estão com uma postura aberta, ele vai esticar a corda. O Umaru Sissoko Embalo é para ter o mínimo contacto possível. Eu sei que querem achar graça diante dele para, enfim, não, porventura, não demitir o governo. Vocês não têm que ter medo nada disso, Geraldo. O Umaru Sissoko Embalo, para já, não consegue
demitir o governo neste momento, porque ele sabe das implicações, das consequências que lhe espera. Por isso, vocês não têm que fazer esse papel de agradar o Umaru Sissoko Embalo. Há um ditado que se diz, certamente que devem conhecer, que se o cavalo soubesse da força que tem, não deixaria nenhum homem montá-lo. E este ditado se aplica muito bem. Se vocês souberem, Geraldo, se soubesse o poder, a força que tem, nunca ia permitir estar enfim, em coisas e de tentar agradar a simpatia do Umaru Sissoko Embalo. O Umaru Sissoko Embalo neste momento não tem praticamente poder. O Umaru Sissoko Embalo caiu em descrédito. Além de cair em descrédito, é um agente tóxico. É para distanciar, cumprir formalidades mínimas, com respeito e com a autoridade. Não deixar interferências, como ele está a tentar fazer, por boatos que nós estamos a ouvir. E muito menos essas humilhações que está a fazer, inclusive a Ministra do Interior, de não deixá-la entrar na reunião do Conselho da Defesa Nacional. Quer dizer, o Sissoko Embalo não pode proibir ninguém entrar ali nas reuniões que, constitucionalmente ou legalmente, essas pessoas deviam estar presentes, inclusive a Ministra da Administração, se confirmar os boatos que estão a circular de que a Ministra foi impedida. Por isso, o Geraldo tem que impor ordem, tem que impor autoridade, tem que pôr força e não ficar nisto e coordenar também a governação. Mas, sobretudo, distanciar de Sissoko Embalo, não agradá-lo, não ficarem a andar nessas coisas com ele, ter muito cuidado. Porque, tal como eu disse, o sucesso deste governo vai contribuir ainda mais para a desgraça do Umaru Sissoko Embalo. Razão pela qual Sissoko Embalo nunca vai querer ver este governo, nunca vai querer ver o sucesso deste governo, nunca vai querer ver a Guiné-Bissau dar passo. Esta é a razão pela qual, agora tocando no Procurador-Geral da República, Bakary Biaye, a razão pela qual está a instrumentalizar Bakary Biaye para criar medo, para criar situação de pânico no governo. Mas atenção, como eu disse, Geraldo, a força que o governo tem, a força que está revestida em si, que é, enfim, legitimada através do voto popular, não imagina a força que tem. Por isso não tem que ficar na defesa. O governo tem andado mais na defesa. Tem que ser proativo. O Umaru Sissoko Embalo, que não tem poder, está a fazer todas essas ameaças. Vocês têm que começar a tentar, enfim, condicionar também o Umaru Sissoko Embalo, não ficar só na defesa. E este Procurador-Geral da República, que está a criar essas tentativas de condicionar o governo, é tão simplesmente, para já ele não tem imunidade, como se tem falado alguns comentadores, não tem imunidade. E outra coisa, só para assustar, retirar metade de segurança que tem. E depois, este Bakary Biaye não estava envolvido no caso de corrupção e questão de tráfico de droga. Inventam lá armadilha lá e criar um processo ali e ser, enfim, responsabilizado, mesmo que até prendê-lo 3 dias na prisão, para ver, aqui não tem que ser tipo frágeis. Porque se forem frágeis, forem tipo, enfim, diplomáticos ou serem formalistas, o Umaru Sissoko Embalo vai abusar. O Umaru Sissoko Embalo só precisa de linguagem de força, linguagem de convicção, linguagem de determinação. Só daí que ele vai arredar o pé. Por que ele não tentou novamente pôr o Conselho de Ministros na presidência, ou de presidir o Conselho de Ministros? Porque vocês foram determinantes nisso, foram convictos nisso. E ele não ousou. Por isso tem que ser pulso, porque vocês têm poder que é emanado do povo e o povo está convosco. Para que ter medo agora? O Bakary Biaye, que é um corrupto, que é uma pessoa que está metido nesse tráfico de droga e coisas muito sujas ao longo do tempo, que nós sabemos muito bem, que vai estar agora a tentar, enfim, tentar assustar o governo. Não cai nessa conversa, e muito bem, mesmo esta notificação, mandem lá um assessor, uma pessoa ali para ir responder. Mas, sobretudo, há uma forma de condicionar. Agora, eu volto novamente aqui, questão dos deputados da Assembleia Nacional Popular. Durante esse tempo todo, 2 reuniões não são suficientes. Acho que tem que fazer mais, tem que trabalhar mais. Eu sei que a Constituição diz que, pelo menos, tem que haver 4 reuniões ordinárias por ano. Mas tem que poder fazer reuniões extraordinárias. Há muita urgência no país que as coisas têm que fazer. O Parlamento não pode um mês estar a funcionar só ter duas sessões. Quer dizer, isso é de lamentar, amigo Simões Pereira. Tem que fazer. Há muitas leis para aprovar. Há muitas reformas que têm que ser feitas. Há muitas coisas que têm que ser debatidas e esclarecidas. E desde logo parece que há um medo generalizado. Parece que querem agradar Sissoko, querem para dizer que, pronto, querem colaboração com Sissoko. Colaboração do quê?
E Sissoko fala coisas, como eu disse, coisas que não têm nem nexo, nem legalidade e muito menos despido da constitucionalidade, etc, etc. Mas mesmo assim, ele continua nisto. Por isso, a Assembleia da República, nós queremos ver discutir questões sérias do nosso país. Desde logo tem que se discutir a questão dos nossos recursos naturais. Nós temos que saber o que é que se passou, essas negociações que o Umaru Sissoko Embalo fez e tirar as consequências disso para o povo saber disso. Os deputados têm que falar essa questão na Assembleia. É urgente tratar deste assunto. Mas, sobretudo, também falar de direitos humanos. Violações que houve, espancamentos e ataques às liberdades, direitos, liberdades e garantias, etc, etc. Nós temos essa situação no país. É um elefante que está na sala. Não vamos ficar agora a estar a falar de outras coisas e não estamos a falar de assuntos que os guineenses querem saber. Há muitas coisas que aconteceram no país e os deputados têm legitimidade em nome do povo para falar sobre estas situações. Porque é que estão com medo? E parece que não há oposição, não há nada. Quando digo oposição, os partidos não falam. Essa nomeação que o Sissoko fez, essa nomeação os partidos deviam pronunciar, deviam condenar, dizer que isso não é inconstitucional. Começando por PAGC, PRS, enfim, já não digo nada de Madem, mas pelo menos PAGC, PRS deviam pronunciar os seus líderes ou mandarem alguém dizer que isto é inconstitucional. E criar mecanismo através do governo, já que tem um governo de coligação, de tentar, enfim, convocar o chefe de Estado-Maior, Biaga Nantan, e tentar saber se realmente ele compactuou, ele sugeriu, ele deu acordo naquela nomeação. Se não houver, tem que haver responsabilidade e responsabilização. Essas questões tem que falar, explorar até para criar armadilha Sissoko, enfim, para, enfim, fracassá-lo ainda mais. Mas Sissoko parece que está aqui mais ativo. Vocês estão na defensiva quando não é que deve ser. Aconselho-os a leitura de um livro, de um clássico, Como Tirar Proveito do Inimigo, e também A Arte da Guerra, enfim, que são duas obras que é muito importante como nós temos de lidar. Quando uma pessoa está na defensiva, vai perder a batalha. Sissoko parece ele que está a condicionar a agenda quando não devia ser. Há uma maioria confortável na Assembleia Nacional Popular e os partidos PAGC, PRS e PTG, que representam uma fatia muito elevada da população guineense, para que tanto medo, para que tanta formalidade? Quer dizer, eu não entendo muito sinceramente. Por isso, eu insto aqui, a Assembleia da República tem que falar essas questões, saber da nossa riqueza. Nós queremos que falem das nossas riquezas, falar da expropriação que houve, falar das violações dos direitos humanos e falar dos assuntos que nos afetam e criar reformas e preparar para debater. Mas, sobretudo, os partidos têm que falar. Esses partidos que estão emanados ali na Assembleia têm que falar, não têm que ficar com medo. Quer dizer, o Umaru Sissoko Embalo está a violar a Constituição. Fazer as coisas, ninguém fala. Quer dizer, só os ativistas que falam, alguns comentadores, então os partidos políticos estão para quê? Para que estão? Estão, quer dizer, com medo ou estão a serviço do quê? Falem das coisas da República, não ficam com medo. Pronto, isto é a minha consideração que eu estou a dizer. E outra coisa que eu vou aproveitar aqui para dizer, tanto a Assembleia como o Governo, mas sobretudo Geraldo Martins, nós este mês, em mês de setembro vitorioso, nós vamos celebrar 50 anos da nossa independência. Por favor, isto é um pedido que eu estou a fazer, para fazer substituição imediata das ruas que foram lá dados nomes de Boari, de Maquissal e de outras pessoas, em detrimento dos nossos heróis nacionais. Tem que alterar, isso é grande alegria que poderiam dar à nossa população. Pelo menos antes de 24 de setembro, alterar essas ruas, pelo menos depois de 24 de setembro, que essas ruas sejam já inauguradas com outros nomes, retirar esses nomes. Isso o Sissoko vai saber que as coisas mudaram. Até porque ele fez isso de forma ilegal, porque não era ele que tinha que decidir isso simplesmente. Mas agora que vocês fazem convergente entre o Governo e a Assembleia da República, mudem essas ruas, deem os nomes. Concertação PAGC, PRS e PTG, sobretudo PAGC, PRS, escolhem lá os nossos heróis nacionais. A nossa praça pública, sobretudo avenidas principais, não podem ser dados nome de pessoas, ainda por cima, pessoas que prejudicaram os interesses do nosso país. Estar a ter nome de Boari, de Maquissal, a título de quê? Que as coisas já mudaram, tocam nessas coisas, e essas coisas que nós queremos ver vocês a concretizarem, porque isso vai nos deixar alegria. Agora, ficar com medo, com timidez, com formalidade, precisar de, enfim, de apoio de Sissoko. Apoio de que Sissoko não pode fazer nada. Sissoko já é um nado morto. Sissoko é questão de tempo aqui chegar, eleições presidenciais, ser mandado embora. Sissoko não tem apoio de ninguém. Mas mesmo assim ele ainda tenta fazer moça e vocês ficarem todo, parece, tipo,
A República, isso agora é para Geraldo e também para Domingos Simões Pereira. A inteligência é muito bom para a governação, mas só a inteligência não chega. É preciso acumular a inteligência com a sabedoria, com a capacidade, com a coragem e com a determinação. Inteligência só, enfim, há muitas pessoas que são inteligentes, não são líderes. Para ser líder, tem que ser, acima de tudo, corajoso e determinante. Aquilo que nós estamos a ver agora, pelo menos, ainda, enfim, parece medo, parece hesitação. Não façam isto, o povo está convosco. Como eu disse, o cavalo, força que tem, se soubesse a força que tem, não deixaria o homem montado. E a força que vocês têm neste momento, todo o povo guineense está convosco e vai apoiar a vossa decisão e ninguém pode contrariar essa mesma decisão. Por isso, este pedido que eu estou a fazer, pedido, sobretudo, de mudar as ruas ainda antes de 50 anos da nossa independência, 24 de setembro. Mudar aquelas ruas que foram atribuídas arbitrariamente, pôr lá os nossos heróis nacionais e nomes que normalmente querem, mesmo heróis nacionais, pessoas de referências a nível artístico e etc. Por aí, conhecem isso melhor do que eu. Troquem esses nomes com caráter de urgência. Ponham lá nomes dos nossos antigos combatentes heróis nacionais. Nós temos tantos. Buari, o que é que Buari fez para a Guiné? O que é que Macky Sall fez para a Guiné para estar a merecer a rua? Isso é para trocar, não é para ficar mais tempo. É um prémio, um pedido que eu estou a fazer. Essa é a questão. E outra questão, como eu disse, medidas que o governo fez muitas coisas boas, é verdade, mas tem que, enfim, tem que haver coordenação. Porque o que eu noto parece que há aqui desafinamento nessas questões de nomeações. É claro que nós partimos do princípio que temos que nomear pessoas competentes, pessoas capazes, mas sobretudo também a Guiné, a experiência que nós já podemos extrair, não é só questão da competência na Guiné. É claro, competência é importante, como eu disse, a nível de liderança, mas competência só não chega, é preciso caráter e idoneidade. Ora, como eu disse, essas pessoas de Madem são pessoas tóxicas. O povo guineense que vos deu a voto não querem que estejam novamente misturados com essa gente porque vão contaminar e vão perder capital político. Este capital político vai ter repercussões depois nas eleições presidenciais. Por isso, ouçam a voz do povo, sobretudo as pessoas que falam nas redes sociais, porque essas pessoas falam e é manifestação de várias sensibilidades. Eu, para estar a falar aqui, muita gente, falei com muitas pessoas e sei mais ou menos qual é a sensibilidade das pessoas. Por isso, ouçam o que as pessoas estão a falar nas redes sociais. Não é com essa ideia de arrogância. Até podem tomar decisões. Mas quando há um barulho que vai criar situação a mais, é voltar atrás. Isso também é forma de sabedoria. Saber voltar para trás. Não ficar naquela coisa irrebutibilidade e muito menos achar que não vai dar justificação. Tem que dar justificação. Nós estamos aqui, né, para passar paninhos nas costas. Nós vamos apoiar, é verdade, mas também temos que exigir, temos que, enfim, criticar de forma construtiva para o governo fazer mais, porque o governo ainda pode fazer mais. Mas, sobretudo, distanciar de Sissoko, porque Sissoko é um tóxico. Distanciar. Geraldo Martins, aeroporto, manda uma pessoa, não entra caravana ali. Quando está com Sissoko, tenta evitar não rir. Tenha postura, porque nós estamos a ver tudo. Sissoko, quando está a rir, ele vai contando piada e vai tentar insultar. Isso é mau. Não façam isto. E outra coisa que eu estou aqui, que quer avançar o governo tem que pensar muito seriamente na questão de fazer um reajustamento salarial na função pública. Estou à espera para ver este futuro orçamento que é falar que já devia ser apresentado, orçamento do Estado para o próximo ano, mas pronto, é compreensível esses atrasos, para ver como é que isso vai ser. Mas tem que haver um reajustamento salarial, sobretudo os titulares do órgão da soberania têm que se baixar os seus salários, as mordomias e regalias e aumentar, mesmo que fosse só 2, 3% do salário da função pública. Isso é um impulso, é uma motivação para as pessoas verem que realmente as coisas estão a caminhar. Não é só baixar o preço do arroz, baixar o preço do combustível, baixar o preço de pão, baixar o preço de bens alimentares. Mas repara, mesmo assim, aquilo não ajuda tanto. Ajuda, mas não ajuda tanto porque há inflação. Há uma situação de crise, o dinheiro desvalorizou. Ora, se o dinheiro desvalorizou, é preciso ter algum aumento salarial. Mesmo que for só pouca, obviamente, aumento, mesmo que não for significativo. Quer dizer, o povo vai gostar, mas tem que baixar salários, essas mordomias, e, enfim, e per diems, e que os titulares do órgão de soberania
e também próprias chefias militares, extensivas chefias militares e os deputados na Assembleia Nacional Popular, esse dinheiro dá para subir alguma coisa e, sobretudo, conter nas despesas, controlar o dinheiro que sai nas finanças, etc, etc. Nós queremos ver isso, dá-nos essa alegria, nós ainda vamos ficar ainda mais contentes. Estamos a apoiar, é claro, com algumas reservas, parte de algumas pessoas, coisas que aconteceram, mas mesmo assim continua ainda a ter apoio significativo. E também não fiquem muito em silêncio. Tem havido quase um apagamento de Geraldo Martins. Tem que tentar, enfim, aparecer, mas mesmo que visitando os sítios e vai para o interior, eu sei que está a preparar para o orçamento do Estado, mas movimenta-se, dá sinal que está a fazer alguma coisa. Tem aparecido mais nos aeroportos. Aeroporto, isso não é bom, isso é mau, porque aeroporto é conotado as despesas, o despesismo de Sissoko, etc, etc, que esse dinheiro provavelmente sai do nosso erário público e as pessoas não gostam disso. Faz outras coisas, vai visitar os hospitais, vai inteirando, vai dando margem. Eu vi algumas saídas que fez, mas são pontuais. Está praticamente apagado. E tem que haver uma coordenação política e não haver essas desconfianças e essas nomeações a cautelar isso tudo para o bem da própria governação, para o bem da coesão nacional, para o bem daqueles que votaram em vocês, porque isso é expectativa elevada que criaram. Esta é a razão pela qual também há também uma cobrança elevada. Diriam, mas nós começamos agora, é verdade, começar agora, mas isso tem que haver sempre uma pressão. A governação é pressão, isso, e é desgastante, eu sei, mas mesmo assim nós estamos aqui para torcer para que o governo, que tudo corra bem o governo, mas também para o governo ser determinado, acima de tudo, não vergar perante Sissoko Embalo. Porque Sissoko Embalo não é discurso de legalidade nem conformalidade que Sissoko compreende. Sissoko gosta daquela coisa tipo musculada. É isso que tem que ser. Fizeram isso em relação ao Conselho de Ministros, agora é no Palácio do Governo. E ele nem sequer atreveu mais a ir lá, etc, etc. Pronto. Essas questões de viagem corta no máximo. Mesmo que tiver para formular, manda o seu ministro lá e acabou-se. Nem geral para estar a ir ali. Pronto. E esses condicionalismos de querer nomear não aceitam nada. Porque isso será uma desilusão. E fazendo a convergência em suma, para haver um debate, para falar sobre direitos humanos que passou no país, a violação, o espancamento que houve e até situações de golpe, para criar inquérito para nós sabermos e apurar a responsabilidade das nossas riquezas. O avião que está ali, aquelas forças estrangeiras que estão ali no nosso país, têm que ser retirados ali. Nós não queremos essas forças porque estão lá, enfim, de forma que não é correta, de forma contra a nossa Constituição, tão simplesmente porque Sissoko quer e trouxe lá. Tem que tirar essas forças. Dá-nos essa alegria nestes 50 anos da nossa independência. Pronto, não vou esticar mais, vou ficar aqui. Espero que o governo continue a fazer o seu trabalho. Está num bom caminho, mas podia ainda fazer mais. Podia fazer evitar situações de atrição, haver uma coordenação política e saber ouvir tudo o povo, que as pessoas falam através de comunicação social e também nas redes sociais, e afinar posições para não haver, enfim, desentendimento ou tipo mal-entendidos, etc, etc. Vou ficar aqui. Tenham uma ótima semana de trabalho e também de oportunidades. Voltaremos a ver quando assim sentir o desejo de gravar. Obrigado.